uma curiosidade minha, que é uma curiosidade de muitos. Você tem uma via com fluxo de 150 mil veículos numa área de uma região BC, e aí você tem uma banca de jornal digital, uma placa de rua, como é que é o nome do... Toponímico. Um toponímico digital, uma empena de 200 metros quadrados digital e um front de 40 metros quadrados. Como é que você, na ferramenta, consegue entender o nível de percepção de cada um? É um bom exemplo, tá? Imagine que você tem todos eles mais ou menos ali. Já o referenciamento é o mesmo. Na mesma velocidade. O que vai diferenciar entre eles, se eles estiverem dentro da mesma... Aí, obviamente que muda lado direito e lado esquerdo, né? Obstáculos, né? De via. Então, um ponto de ônibus eventualmente tem ônibus parado eventualmente, então isso é considerado, né? Se você não tiver, todos eles estiverem livres de gente no ponto de ônibus já bloqueou a visão. Mas se você tiver todos eles livres de obstáculo, o que vai ser determinante ali, então, é o tamanho da área de mídia visível, né? Porque isso repercute diretamente na distância de visão. Então, exemplo, né? Nesse exemplo que você deu, você tem um toponímico, ele tem uma certa metragem que agora eu não vou me lembrar quanto que é menor do mobiliário, que por sua vez é melhor da empena, né? Isso impacta em quê? A que distância a pessoa começa a ter leitura da mensagem. Quanto menor a distância, menos tempo de exposição à mídia ela tem. Numa via de trânsito rápido ali, ela vai ter um tempo muito menor. Então, boa parte daquele fluxo, para o menor formato, ele vai eventualmente se perder. Para que seria, numa estratégia criativa, ali numa linha criativa, você poderia ter uma dominação da marca naqueles locais, por exemplo. Aqui você está contando parte da história para o público passante. Aquele outro para o público também passante, mas que está no carro. E aquele maior, pensando que você vai pegar até a via do outro lado, né? Então você consegue aplicar, inclusive, a noção de senso criativo, de linha criativa, ou aproveitando o melhor de cada lado. Mas a minha pergunta foi, você está ali programando, né? Aí a ferramenta está te dando dados de fluxo. De fluxo, de geolocalização, tudo igual. Que essa é a principal... Sendo que uma peça de 200 metros quadrados, uma peça de 1 metro quadrado, uma peça de 3 metros quadrados, nível do solo. A ferramenta, ela consegue ter essa sensibilidade de entender qual é a influência de cada peça em razão do seu tamanho, da sua proporção, da sua posição? E acho que essa pergunta, do jeito que foi colocada, me ajuda muito a responder, que é o seguinte: as pessoas, quando levam esse entendimento, elas se preocupam muito qual ferramenta ou qual tecnologia captar. Se uma é melhor ou pior, se é a câmera, se é o sensor, se é o tracker, enfim. Isso tudo, pensando que seja a mesma para todas elas, não vai diferenciar. O que vai diferenciar? Você ter um método, uma metodologia que ajusta, que consiga interpretar, de fato, o tempo de exposição daquela pessoa, né? Então, por exemplo, com a metodologia que a gente usa, que é já validado no AAA, que é validado no ESOMAR, em que a gente usa, que dá o polígono de visão, né, ou o cubo de visão dela, de acordo com o tamanho de área visível, a própria metodologia vai ajustar. Então, essa daqui vai capturar uma porção maior de visibilidade, então serão mais OTS, não fluxo, serão mais OTS em relação ao mobiliário, em relação, naquele caso, especificamente nesse caso do toponímico. Então, falando em quantitativamente apenas, ela vai ajustar pelo próprio dimensão, porque o funil vai ser menor, né? Então, imagine um cone partindo do centro da tela, de cada uma delas, que dê uma visão. Esse cone, para cada uma delas, vai ser diretamente proporcional ao tamanho, né? Então, quanto maior o cone, mais gente capturada possível naquele cone. É o que, por exemplo, a metodologia faz, de ajustar. Pensando que o sistema de coleta... A ferramenta já ajusta isso. Então, imagina... Porque terão CPMs diferenciados, né? E aí, o que eu faço? Eu vou aqui ou vou ali? Por isso que é essencial entender o contexto e entender para aquele momento, para que ela se destina. Então, você
pode, e aí voltando à linha criativa, você poderia utilizar esse mesmo aqui para uma comunicação diferente. Porque você está priorizando essa comunicação. O cara Sim. que está ali a pé, ouvindo, ou vendo, o outro é o cara que está passando a milhão de carros, só vai ter uma visão, o outro vai parar no farol e pode ver. Enfim, essa interpretação é fundamental para você fazer um aproveitamento melhor. E deixar de fazer aquilo que eu falei, ó, só o ponto interessa. O ponto interessa, ele é parte Fundamental também. importantíssima, se não fundamental, mas não é só ele. Então, é o ponto, é o contexto, é o tamanho, é a angulação. E isso pautando também sempre a estratégia. Né? Qualquer estratégia, com quem que eu quero falar, o que eu quero comunicar. Pode ser que a depender da estratégia, a depender do propósito da campanha, pode ser que eu prefira falar melhor com poucas ali, só que eu vou focar por mais tempo. Então começa a trazer novos componentes pro game, né?